Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pelos novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. E desde já agradeço também por aqueles que ainda irão se inscrever, que ainda não se inscreveram, mas eu já agradeço por aqueles que irão ainda se inscrever também. E se inscreva no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Hoje eu quero trazer a parte final e o tema da mensagem é: em graça não guardamos o sábado, parte final. Eu estou trazendo a série de estudo e eu peço quem não assistiu a primeira parte, que assista a primeira parte, a segunda parte, a terceira, assista, entendeu? Para que você venha entender desde o início desse estudo. Coisas que nós não vimos ainda e nem conhecíamos, entendeu? Então, o texto principal é aqui em Mateus capítulo 24, versículo 20, que diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora lá, no presente, quando Jesus falou. Isso para nós hoje é passado. Isso é o tempo do verbo, a gente respeitando a conjugação verbal, o tempo verbal, o tempo do verbo. Até agora, nem tampouco há de haver. Eu vou ler novamente o versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Alguém pode perguntar: irmão Carlos, por que o senhor trouxe esse tema, em graça não guardamos o sábado, e o senhor lê o texto principal desse estudo, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 20, que fala da fuga, que quando Jesus disse que quando começasse, que eles orassem, os discípulos orassem para que a vossa fuga não acontecesse nem no inverno, nem no dia do sábado. Por quê? Eu vou responder: porque nós que estamos em graça, nós que estamos na plenitude do reino, nós não guardamos o sábado, nem tampouco, entendeu? Eu quero deixar bem claro, nós nem guardamos o sábado, porque o sábado era um dia do descanso para os judeus, na lei de Moisés, e nós não estamos mais na lei, nós estamos no pacto da graça. A lei foi substituída pela nova aliança, que é o pacto da graça, o pacto para o entendimento. E também, nem tampouco, o que Jesus falou aqui, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, com relação à grande tribulação, entendeu? Que iria acontecer para os judeus, que estava relacionado à segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, entendeu? E esse contexto aqui estava conectado, o contexto desse texto estava conectado com a queda do templo, entendeu? O fim do mundo, o fim da velha aliança, da antiga dispensação da lei de Moisés, do mundo, do velho Aion, o fim de uma era, o fim de um governo humano, entendeu? Então veja, isso aqui não foi para nós. Por isso que o tema é esse: em graça não guardamos o sábado, e eu escolhi esse texto principal porque o sistema religioso diz que Jesus ainda vai voltar. Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos? Porque eram os discípulos que deveriam orar para que a vossa fuga, a fuga deles, Jesus está dizendo, não acontecesse nem no inverno e nem no dia do sábado. Por quê? Porque no dia do sábado era um descanso para os judeus, entendeu? E ali poderia pegar todos de surpresa. Então era isso que Jesus estava falando. Isso aqui não foi para nós. Por isso que o tema da mensagem é esse, e o texto principal eu escolhi isso aqui, porque é para matar a cobra com uma paulada só, na linguagem figurada aí, né? Como muitos conhecem essa linguagem. Entendeu? Então veja, eu trouxe aqui muitas coisas novas que a gente nunca viu, entendeu? E que a gente está conhecendo. Os judeus eram proibidos de trabalhar no dia de sábado, não podiam acender fogo, nem cozinhar, nem assar, nada. Não podiam nem catar lenha, porque seriam mortos. E etc, de muitas coisas que eu já falei. Entendeu? Então eu falei sobre: existia um conjunto de trabalhos que os judeus não poderiam desempenhar, fazer no dia do sábado. E entre eles, já falei aqui, eram divididos esses trabalhos em 4 categorias distintas. Dentre eles, eu já falei do feitio do pão. Agora, hoje,
na parte final desse estudo, eu já mostrei o feitio do pão na aula passada, e hoje, na parte final desse estudo, eu quero trazer a confecção de tecidos, eu vou falar sobre a confecção de tecidos, o preparo do couro e aquilo que envolvia as montagens das peças do tabernáculo, entendeu? Do tabernáculo. Essa palavra é difícil de eu falar, entendeu? Então veja, e nesse estudo iremos aprender, iremos conhecer, iremos ver a segunda categoria, a terceira categoria e a terceira categoria. A segunda, a terceira e a quarta, que é justamente a confecção de tecidos, o preparo de couro e aquilo que envolvia a montagem das peças do tabernáculo. Né? Então vamos lá. Nessa segunda categoria, são 13 proibições de trabalho que eles não poderiam fazer, que estavam relacionadas à confecção de tecidos. E na primeira categoria, que era o feito do pão, foram 11 proibições. Foram 11 proibições, olha aí, a festa no bairro. Foram 11 proibições de trabalho. Na primeira foram 11 proibições de trabalho. Na segunda, que essa aqui é como é que se diz? A confecção de tecidos, entendeu? São 13 proibições. Então vamos lá. Nessa segunda etapa, que diz assim, que fala da confecções de tecidos. Amém? Vamos para a confecção de tecido. Vamos lá. E são 13 proibições. Então vamos ver a primeira proibição. A primeira proibição que está aqui era não tosquiar, ou seja, os judeus não poderiam tosquiar. Tosquiar o quê? Os judeus não poderiam tosquear cortando os pelos de um animal, não poderiam cortar o pelo de animal. Os pelos de qualquer tipo de animal, eles não poderiam cortar, fazer isso aí, entendeu? Ou então os pelos do ser humano, cortar um cabelo, seja o que fosse, do homem ou da mulher. Eles não poderiam fazer isso aí. Não poderiam de maneira nenhuma cortar os pelos dos animais e nem dos homens, seja homem, seja mulher. Por exemplo, era proibido cortar o cabelo ou as unhas no dia do sábado. Caramba, essa rua aqui é brincadeira, viu? Está sendo muito difícil para eu fazer, postar um vídeo no YouTube. É muito barulhenta, eu não sei o que estão comemorando aí. Entendeu? Então veja, a primeira proibição, né, aqui da segunda categoria, que era a confecção de tecidos, eles não poderiam tosquiar, ou seja, cortar o pelos de animais e nem de homens, cortar cabelo, né, ou de mulheres. Então eles não poderiam fazer isso aqui. Ou seja, por exemplo, era proibido cortar o cabelo ou unhas no dia do sábado, seja de um homem ou seja de uma mulher. A segunda proibição, como é que se diz? No preparo do couro aqui, ou seja, na confecção de tecidos, era proibido lavar, seja qualquer tecido ou peça de roupa no dia do sábado, entendeu? Então eles não poderiam fazer isso aqui. Eles não poderiam lavar, seja qualquer peça de tecido ou roupa no dia do sábado, entendeu? Outra proibição aqui que eles não poderiam fazer era os judeus não poderiam desembaraçar a lã no dia do sábado, entendeu? Então eles não poderiam fazer isso aí, desembaraçar a lã no dia do sábado. Outra proibição era os judeus no dia do sábado, eles não poderiam tingir nada, nem um tecido, nada eles poderiam tingir. Seja qual fosse o tecido, eles não poderiam tingir. Mas também era proibido pintar ou fortalecer a coloração de qualquer objeto. Eles não poderiam tingir, entendeu?
eles não poderiam tingir nenhum tipo de tecido e nem tampouco eles não poderiam pintar ou fortalecer a coloração de qualquer objeto. Então, nesse caso, como é que se diz? Existem várias correntes judaicas, né, e que divergem entre eles divergem, tem uma divisão entre eles, entendeu? Ou seja, sobre a ideia de mulheres usarem maquiagem durante o sábado, entendeu? Se estaria incluído nesta proibição de pintura ou não. Existem alguns rabinos que entendem que sim, enquanto outros entendem que, devido à maquiagem não ser uma pintura permanente, mas sim uma coisa fácil de removível, né? Então essa prática não estaria na tal proibição, entendeu? Para alguns, outros já concordam que sim, outros que dizem que não, entendeu? Então, as outras 4 proibições, entendeu? As outras 4 proibições dessa segunda aqui etapa, ou seja, da confecção de tecidos, entendeu? Então, as outras 4 proibições estão na fabricação do tecido através de um TA. E quais seriam essas proibições? Quais seriam essas proibições? Entendeu? Seriam fiar, a fiação, tecer, ou seja, dar 2 nós, e tecer 2 fios. Então veja, seriam fiar, fazer a fiação, tecer, dar 2 nós e tecer 2 fios. Então eram proibidos. Então esses 4 que eu falei agora seriam o 16º, ou seja, seria o 16º, né? O 17º, o 18º e o 19º, ou seja, seriam as quatro tarefas que eram proibidas deles fazerem, entendeu? As proibições no dia de sábado, ou seja, eu falei aqui de 4 logo, fiar, né, a fiação, tecer, dar 2 nós e tecer 2 fios. Eles não poderiam fazer, entendeu? Então veja, outra proibição aqui era, como é que se diz? Seria separar, né, 2 linhas de puxar o fio solto de uma roupa. Ou seja, separar 2 linhas, né, de puxar o fio solto de uma roupa. Isso era proibido, entendeu? Entre os judeus nos dias de sábado. Isso era a cultura de Israel, entendeu? Então, outra proibição era fazer um nó permanente. Era proibido fazer o nó permanente. A outra proibição era desfazer um nó que foi feito permanente. Era proibido fazer um nó permanente, que ficasse permanente, e a outra proibição no dia do sábado era desfazer um nó que tinha sido feito permanente. Então veja, mas isto significa que é permitido, por exemplo, fazer um nó em gravata. Poderia-se fazer um nó em gravata, que não era permanente, entendeu? Ou nos sapatos, nos tênis, entendeu? Porque são realizados com o objetivo de em breve serem desfeitos. Não era permanente. Um nó numa gravata você pode tirar a qualquer momento, como também um tênis, um sapato de couro que tem uma fiação, entendeu? Então isso aqui poderia fazer, entendeu? Então essas proibições eram para quem? Era para aqueles nós, entendeu? Era para aqueles nós, entendeu? Que seriam permanentes, mas um nó numa gravata, num tênis, num sapato, não, porque não era permanente, era um nó que em breve poderia ser desmanchado, entendeu? Então veja, era também proibido costurar ou unir tecidos e materiais de forma geral, como por exemplo, colar papéis com fita adesivas ou cola. Veja, era proibido costurar, isso era outra proibição, costurar no dia do sábado, ou unir tecidos e materiais de forma geral, como, por exemplo, colar papéis com fita adesiva ou cola. Isso é proibido entre os judeus no dia do sábado. E outra proibição era rasgar
tecido, ou seja, tecidos ou papéis, né, outros materiais. Se você rasgasse tecidos ou rasgasse papéis ou outros materiais, isso aí era proibido no dia do sábado, é proibido no dia do sábado, entendeu? Então, quantas coisas, entendeu? Eu estou falando aqui que a gente não conhecia, que isso é desconhecido até para nós que estamos em graça. Isso na cultura dos judeus, isso entre os judeus que guardavam o sábado, e no dia do sábado eles não poderiam fazer tais tarefas, realizar tais trabalhos, entendeu? Eu estou citando vários aqui, entendeu? Então eu falei no feitio do pão, eu já terminei aqui, acabei de falar agora na confecção de tecidos, tudo isso que eu falei aqui é na confecção de tecidos, porque na aula passada eu falei no feitio do pão, e agora eu termino na confecção de tecidos. Agora vamos começar no preparo de couro. Eu quero falar do preparo do couro, que era a segunda categoria, que era dividida em 4 categorias. A primeira categoria, o feitio do pão. A segunda, que eu já falei. A segunda, eu acabei de falar, a confecção de tecidos. Eu agora vou falar do preparo do couro nessa aula. E também vou falar, para terminar essa aula, esse estudo, aquilo que envolvia as montagens das peças do tabernáculo. Então veja que agora eu vou falar do preparo do couro. Vamos lá? No preparo do couro existia, no dia do sábado, alguns trabalhos que não poderiam fazer no preparo do couro. Como, por exemplo, desde o momento da caça, ou seja, de caçar, era proibido caçar no dia do sábado. Eles não poderiam caçar. Então, era proibido. Outra coisa, abater. Eles não poderiam procurar o animal, né, para caçar, eles não deveriam sair para caçar. E outra coisa, outra proibição era abater. Ele não poderia abater o animal. Outra coisa, eles não poderiam, outra proibição era raspar o couro. Veja que eu estou falando aqui do preparo do couro. Eles não poderiam caçar, era proibido. Eles não poderiam raspar o couro, eles não poderiam fazer. Eles não poderiam caçar, eles não poderiam abater. E eles não poderiam também raspar o couro, era proibido no dia do sábado. Eles também não poderiam curtir aquele couro, botar para curtir, entendeu? Eles não poderiam alisar no preparo, né, na fabricação do couro. Eles não poderiam demarcar, né, o tamanho do couro, o tamanho da peça, né? Eles não poderiam cortar. Veja que eles não poderiam fazer no preparo do couro. Eles não poderiam caçar, eles não poderiam abater, era proibido. Eles não poderiam raspar, eles não poderiam curtir, não poderiam alisar, não poderiam demarcar e nem poderiam cortar. Veja quantas proibições aqui no dia do sábado, aqui com relação ao preparo do couro, entendeu? Agora nós temos a última, né, proibição, que está relacionada à montagem das peças do tabernáculo. Veja que eu já falei hoje nessa aula, que é a parte final. Eu falei da confecção de tecidos, eu falei do preparo do couro, e agora, por parte final, eu quero falar aqui daquilo que envolvia as montagens das peças do tabernáculo, que era proibido também no dia do sábado, entendeu? Então veja, era proibido, entendeu? E estava relacionado, isso aqui, a montagem das peças do tabernáculo, no dia do sábado, era proibido fazer esse tal trabalho, né? Essa montagem, entendeu? Então veja quais eram e quais são e quais eram essas proibições dentro aqui do que está aqui envolvido aqui, aquilo que envolvia as montagens das peças do tabernáculo. Por exemplo, não poderiam aqui escrever, não poderiam apagar, não poderiam construir, olha, não poderiam escrever, não poderiam apagar, não poderiam construir, não poderiam destruir ou demolir, não poderiam acender o fogo, que eu já falei em outras aulas, mas aqui é no que tange dentro do tabernáculo, tá entendendo? Eu estou falando no sentido, o fogo aqui é no sentido do tabernáculo, tá entendendo? Que eram proibições no dia do sábado, entendeu? Então não poderiam acender o fogo, não poderiam apagar o fogo que foi aceso, não poderiam. E
E também não poderiam, assim, é o que? Como é que se diz? Era proibido dar a última martelada, ou seja, quando estava na montagem das peças do tabernáculo. Então, tudo isso aqui era proibido. Existia proibição de trabalho na montagem do tabernáculo no dia do sábado em Israel para os judeus. Entendeu? Então veja quantas coisas nós vemos que nós não sabíamos. Isso aqui eu pesquisei, eu busquei conhecimento e sei do que eu estou falando. Entendeu? Então veja, você pode dizer assim, mas essa aula aqui, esse estudo não nos interessa. Claro que interessa. É bom o conhecimento. É bom porque se alguém chega para você e faz uma pergunta e vem conversar, você vai explicar o que você aprendeu, o que você não conhecia, entendeu? Que eles não poderiam trabalhar, por isso que eles guardavam o sábado, e você pode expor alguns tipos de trabalhos que os judeus não poderiam fazer. Isso é importante. Para mim é importante conhecer isso, entendeu? Então veja, isso era vários trabalhos que estavam relacionados aqui no feitio do pão, entendeu? Na confecção de tecidos, no preparo do couro e naquilo que envolvia as montagens das peças do tabernáculo no dia do sábado, entendeu? Então veja quantas coisas, ó, eles não poderiam aqui, eu coloquei aqui, ó, eles não poderiam acender ou apagar o fogo, entendeu? Eles não poderiam apagar nem acender o fogo no dia do sábado, dentro do tabernáculo. E também fora do tabernáculo. Eles não poderiam acender e nem apagar o fogo, entendeu? Eles não poderiam transferir o fogo de uma vela que foi acesa, né? De uma lamparina que foi acesa, obviamente, antes do sábado, para outra vela ou outra lamparina, ou então utilizar essa chama da vela, da lamparina, para transportar o fogo. Eles não poderiam transportar o fogo de um lugar para outro, de uma lamparina para outra, de uma vela para outra. Era proibido, entendeu? Então eles não poderiam fazer isso aí. Por exemplo, um fogão, né, aceso, entendeu? Então ele não poderia pegar o fogo que estava aceso no fogão e transferir o fogo. Também era proibido. Isso não poderia fazer a transferência de um fogo para um determinado local. Ou seja, aqui tem um fogo aceso, aqui é uma lamparina ou uma vela. Eu pegar o fogo desse fogo que está aqui aceso, entendeu? E transferir para esse outro aqui, ó, para acender. Era proibido no dia do sábado. Entendeu? Então veja quantas coisas mesmo, entendeu? Era proibido no dia do sábado. Então transportar o fogo era proibido no dia do sábado para os judeus, porque era o dia do descanso do Senhor. Entendeu? Então veja, como é que se diz? Todas essas proibições que nós falamos aqui, né, que eram realizadas, que eram segundo o judaísmo, né, rabínico, entendeu? Segundo o judaísmo rabínico, aí tudo isso aqui hoje não, Jesus quebrou na cruz, Jesus cancelou, Jesus anulou. E outra coisa, e antes mesmo de Jesus ir cumprir a lei na cruz, Jesus mesmo, ele quebrou o protocolo. Jesus curou no sábado, entendeu? Jesus fez maravilhas, milagres no dia de sábado, entendeu? Jesus veio na contramão da lógica, entendeu? Jesus veio quebrando a cultura, Jesus veio quebrando a tradição judaica, que era antiga, entendeu? Os rituais judaicos, Jesus quebrou isso aí. Jesus, ele veio quebrando tudo. Jesus cumpriu a lei? Sim. Ele foi o único que cumpriu a lei. E o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Primeiro, né, nós que nós estamos em graça aqui, nós cremos que nós não devemos guardar o sábado. Nós que cremos, existem pessoas aí que estão em graça, que crê no que Jesus fez, os feitios de Jesus, os feitos de Jesus na cruz, mas vive guardando ainda o sábado, vive guardando com rudimentos da lei de Moisés, dízimo, jejum, apresentação de criança,
batismo nas águas, etc, etc, entendeu? Então tudo isso era obras da lei. E Jesus, ele veio na contramão da lógica. Jesus, ele aqui, ó, ele vem quebrando a cultura, Jesus vem quebrando a tradição, quebrando os rituais judaicos. E o fim da lei é Cristo. Entendeu? Então, por que eu trouxe esse estudo? E hoje é a parte final. E por que o tema da mensagem é: em graça não guardamos o sábado? Por quê? E trazendo o texto principal em Mateus 24, versículo 20. Vamos ler? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque o tema é esse e eu trago um texto falando sobre a fuga que estava conectado com a grande tribulação, o juízo de Deus, a ira do Senhor, como é que se diz? O julgamento do trono branco que veio para Israel, o dia do juízo do Senhor, a grande tribulação que estava conectado com a queda do templo, onde a lei de Moisés deixou de existir para sempre e foi estabelecido o pacto da graça, onde aconteceu a ressurreição dos mortos e onde aconteceu o estabelecimento do reino. Então, nada mais tem para acontecer. Por que eu trouxe esse texto principal? Porque, vamos lá, para terminar, vamos ler. Mateus 24, versículo 20. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Quem deveriam orar? Os judeus, que eles guardavam o sábado. Então Jesus estava falando da fuga, da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. Isso aqui, nós estamos no século 21. Isso aqui foi falado por Jesus no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Mateus estava na hora dessa escrita e ele escreveu depois, lá na frente. 2000 anos se passaram, 20 séculos se passaram, estamos no século 21. Veja, os ouvintes, quem deveriam orar, eram os discípulos, era para aquela geração, entendeu? Era para aquela geração, a geração de Jesus, a geração contemporânea. A gente está, isso foi escrito, foi falado no século I. Mateus escreveu depois, lá no século I. Passaram-se 20 séculos, 2000 anos. Nós estamos no século 21. Daqui a 100 séculos, a geração que está viva, entendeu? Porque nós não estamos mais aqui, daqui a 100 séculos, no século 100, entendeu? Vai estar escrito a mesma coisa. Jesus dizendo assim, ó, o que aconteceu há 2000 anos atrás, daqui a 100 séculos vai estar escrito do mesmo jeito, e homens aí desonestos, que vão se levantar, vão dar continuidade à religião evangélica, vai orar, olha, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, nem tampouco haverá. Vai estar escrito do mesmo jeito. Daqui a 200 séculos vai estar escrito do mesmo jeito. Há 300 séculos, no século 300, no século 400, vai estar escrito do mesmo jeito. Se for o caso, eu estou falando assim. Eu vou diminuir mais, daqui a 20 séculos, vai estar escrito do mesmo jeito. Daqui a 40 séculos vai estar escrito do mesmo jeito. E o pessoal esperando a vinda do Filho do Homem. Não, Jesus não volta mais. A vinda do Filho do Homem já aconteceu no ano 70. Foi uma mudança pactual e foi o estabelecimento do reino de Deus. E foi onde aconteceu a ressurreição dos mortos. E nós que estamos em graça, nem guardamos o sábado e nem tampouco oramos para que a nossa fuga aconteça, que não venha acontecer nem no inverno, nem no dia do sábado. Por quê? Porque nós não estamos esperando, nós que temos os olhos iluminados, nós não estamos esperando o retorno de Cristo, a segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Não, porque ele já veio. E ele veio no corpo glorificado. Ele veio em forma de sinais. E os sinais aconteceram lá naquele tempo lá. Foi falado por ele e aconteceu antes do ano 70. Entendeu? Esses sinais aí não tem nada a ver para nós. Isso aí é antibíblico. Não tem nada a ver. Guerra na Ucrânia, guerra Ucrânia com Rússia, guerra, conflito Israel com os Hamás. Não. Terremotos, fome, peste, violência. Não. O reino é espiritual. Tudo sucede ao justo e ao ímpio. Tudo pode acontecer aqui na Terra. Entendeu? Tudo pode acontecer. Nós estamos no planeta Terra. Entendeu? Então, nós estamos vivendo o reino
de Deus que é espiritual em vida. E quando terminar a nossa peregrinação aqui na terra, o pó volta para o pó, como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Entendeu? Então é esse estudo que eu termino aqui. Peço a vocês que assistam o primeiro, vocês que não assistiram, dê continuidade. Hoje é a parte final, mas você tem que assistir do primeiro para você entender quantas coisas novas, quantas coisas boas, boas quando eu falo, quando eu me refiro de conhecimento que nós não sabíamos. E hoje, através desses estudos aqui, que eu trouxe aqui, uma maratona de estudo, e hoje é a parte final, nós conhecemos coisas que para muitos aí era o quê? É novidade, estava oculta, entendeu? Então, meus irmãos, assista o primeiro estudo. Outra coisa que eu peço, deixe seus comentários. Eu deixo um recado aqui para aqueles que ainda não se inscreveram, mas que assistam a mensagem e que depois deixem a mensagem aí, comentários, entendeu? Zombando. Ô, meu irmão, se você não acredita, se você quer ser enganado pelo seu pastor, entendeu? Você seja enganado pelo seu pastor. Agora diga uma coisa, aprenda que o seu pastor, entendeu? O seu teólogo aí que você admira, ele não está com a verdade, ele não é o dono da verdade. Como também eu, nem os homens do YouTube, os pregadores da graça, nós não estamos com a verdade. Nós pregamos o que nós vemos que faz sentido, entendeu? Mas ele, o sistema religioso, vocês, o pastor de vocês, ficam assim, ó, adiando o retorno de Cristo, querendo participar da segunda vinda de Cristo, porque a igreja vai ser arrebatada. Não, a igreja não vai ser arrebatada. Então eles querem, eles vivem anulando e puxando isso aí, ó, trazendo para o futuro que Jesus ainda vai voltar, querendo participar. É como aquele cara que não é convidado para um aniversário, uma festa de casamento, e ele quer participar daquela festa sem ser convidado. Nós não fomos convidados, nós não temos acesso, nós não tivemos e nem temos acesso ao juízo de Deus que aconteceu. Não existe mais juízo, foi para aquela geração, a geração do século I, a geração contemporânea de Jesus. Então se inscreva no canal Democracia Espiritual. Preste atenção nos seus comentários que vocês vão fazer. Dê seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz, graça eterna. Desculpa os fogos aí, porque eu tinha que terminar nesse horário, porque não daria para eu terminar em outro horário. Mas o importante é que já passou os fogos e o importante é o conteúdo. Amém? Graça e paz, graça eterna.